irmãos. Vamos aqui dar continuidade à lição da revista Batalha Espiritual, que tem a lição como hoje: um inimigo que precisa ser resistido, que é o tópico 2, que tem como título O Deleite da Vida. Mas antes de começar a aula, vamos para a nossa oração inicial. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar essa lição. Quero que o Senhor venha me usar mais uma vez como canal de bênção e transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja para o teu povo. Que as pessoas que venham ver nessa live e na rede social venham ser graciosamente abençoadas por ti. Derrama suas bênçãos em medida sobre a vida de cada um. E que cada um que venha ouvir, venha aprender e pôr em prática. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então vamos lá, o tópico 2 vai falar os deleites da vida. Tiago entrega aqui uma metáfora que ainda hoje usamos em nosso debate, discussões e conversas sobre dificuldade nas mais diversas áreas da vida. Tópico 1.1 dessa lição: guerra e peleja. Há quem afirme que essas guerras e peleja sejam uma referência às disputas internas que havia entre os judeus de Jerusalém, nos levantes contra Roma. A população da Judéia estava dividida nessa época sobre a luta pela libertação do poder romano, mas não é disso que Tiago está falando. Aqui essas palavras metafóricas são pesadas e mostram o nível da disputa entre os crentes por causa dos deleites, ou seja, os maus desejos interiores. Não se trata aqui de debate teológico entre os mestres. A expressão guerra e peleja refere-se à discussão acirrada sobre o meu e o teu. Isto é muito grave. O que Tiago estava chamando a atenção aqui era, não diferente dos dias de hoje, pessoas querendo ser melhor uma do que a outra, falando que tem mais estudo, tem mais experiência com Deus. Era isso que estava acontecendo, era essa guerra, essa peleja que estava acontecendo no meio cristão. Infelizmente, até os dias de hoje, essa guerra e essa peleja ainda existe. Por quê? O que acontece? As pessoas elas não querem honrar a Deus com aquilo que elas fazem. Pelo contrário, ela esquece aquele conselho que João Batista deixou, que diminua eu e que ele cresça. As pessoas estão achando que esse cresça é para si próprio. E não é. Quem tem que crescer é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Pai, é Deus que tem que aparecer. Tudo que nós fazemos, nós só fazemos porque Deus age através de nós. Os milagres, as curas, as libertações, o evangelismo que a gente fala, as pregações, não somos nós. É o que eu estava falando domingo para os meus alunos na Escola Bíblica Dominical. O dia que eu vier dar uma aula para vocês ou pregar sem sentir aquele frio na barriga, não é mais Deus, sou eu puro. Porque aí eu já estou achando que eu sou tal. E era isso que estava acontecendo. As pessoas, por causa de influência, de poder, elas estavam querendo saber mais, eu sou, você não. Então ela estava querendo mais alimentar o seu ego, como as pessoas dos dias de hoje. Muitas pessoas querem falar, eu canto melhor, eu prego melhor, eu quando prego as pessoas batem palma, eu quando prego as pessoas gritam, dá glória a Deus, aleluia, mas não é isso. E por acaso, você quando prega ou quando louva, as pessoas aceitam a Jesus? É isso que importa. Não adianta você pregar bem, falar bem, cantar bem, se não existe no cantar um louvor a Deus, e se não existe no pregar uma conversão nas almas, mas conversões verdadeiras, não emoção. A gente não está aqui para trazer emoção. Jesus ele não veio aqui na Terra para trazer emoção. Ele veio aqui na Terra para ensinar o desejo do Pai ao coração de cada um. A mostrar que Deus
é o Criador dos céus e da terra, que há libertação no nome dele, no nome de Jesus. Mas a gente não, a gente está querendo achar que é a gente que manda. A obra não é nossa. Nós só somos o instrumento da obra. Nós não somos nem o arquiteto, nem o pedreiro, nem o engenheiro. Não, nós somos o instrumento da obra. Para você ver uma coisa, quando alguém faz uma obra, lá na placa está escrito o nome do engenheiro, do arquiteto e às vezes da equipe de obra. Mas não está escrito lá martelo, serrote, serra, arco de serra. Não está escrito nada disso. Por quê? Porque nós só somos usados por Deus. A gente sem Deus é um cesto vazio. Não somos usados. Então que a gente venha olhar mais para Cristo e lembrar do conselho de João Batista, que diminua eu, mas que ele cresça. Esse crescer não é para a gente, não é para o homem, mas sim para Deus. Que ele venha crescer, aumentar na vida de cada pessoa. Então se ligue, não fale, que eu sou o melhor, não, porque se eu não orar, se eu não pregar, não. Não venha com isso. O deleite da vida é isso, é as pessoas achar que tem que ter palmas, tem que ter aplauso toda vez que prega ou canta. Não. Deixe isso para lá. Não queira aplausos. Se aplaudiu, amém. Se não aplaudiu, amém da mesma forma, porque você tem que saber, os aplausos não é para você, e sim para Deus. Os deleites. Os maus desejos que eram a motivação dessa peleja, dos vossos deleites. O termo deleite é hedone, que aparece 5 vezes no Novo Testamento, para descrever deleites ou prazeres ilícitos. Originalmente significava o prazer experimentado pelo sentido do paladar, posteriormente por meio dos outros sentidos e da mente no período helenista. O conceito se restringiu ao significado de gozo sexual. Deleite sexual é a procura indiscriminada do prazer. O hedonismo permeia o pensamento pós-moderno. Hoje, qualquer esforço disciplinado ou um mínimo de sacrifício para se atingir um objetivo são tratados como um profundo desgosto. O que acontece aqui? As pessoas procuravam sua alegria, o seu prazer, não empregar a palavra de Deus, não estar com Deus ali. E muitas das vezes, até hoje, qual tem sido o deleite na sua vida? Qual tem sido os deleites? Por quê? Porque a gente olha aqui várias coisas que tinha esse significado. É o prazer da vida, é o prazer de ganhar alguma coisa, é o prazer sexual, é o prazer de se formar. Mas o que você tem dado para isso acontecer? O que você tem feito? Entendeu? Muitas vezes as pessoas, eu não estou falando todas, existem pessoas que se esforçam para chegar aonde chegou. Mas infelizmente existem pessoas que estão fazendo algo de errado para poder chegar aonde chegou. Infelizmente são poucos, ainda bem. Mas não faça isso. Não tenha o prazer de ofender ninguém, de pisar na cabeça de ninguém para chegar a um patamar mais alto. Por quê? Porque não só fora da igreja, mas dentro da igreja, porque aqui Tiago estava tratando dos cristãos da igreja, do povo da igreja, porque muitas pessoas, às vezes, para subir, para ter um cargo eclesiástico, para ser um pastor, eu não estou falando que são todos não, gente, mas tem pessoas que às vezes vai fazer isso, tanto no mundo secular como dentro da igreja. Estão tendo prazer de machucar outras pessoas para chegar em algum lugar. E era isso que Tiago repreendia. Você não precisa disso. Você não precisa pisar em ninguém. Você não precisa falar se achar melhor do que ninguém. Faça o teu trabalho. Faça a tua obra. Se Deus achar que você merece, Ele vai te recompensar. E eu creio que se você fizer de todo o coração, não somente em pensar em chegar num patamar maior, mais alto, por interesse,
você vai chegar em algum lugar. Deus vai te colocar lá. Não precisa ficar pisando em ninguém, humilhando ninguém, achando que prega melhor do que o A ou B. Saiba que essa busca para chegar em algum lugar, você tem que ser natural, amar em fazer aquilo. Não é por interesse. Hoje muitas pessoas estão querendo se tornar um pastor, um evangelista, ter um cargo assim porque eles têm interesse em algo maior. E não é a vitória, não é a salvação muitas das vezes. Esse interesse é para ter honra e achar que tem honra em chegar no lugar. Qual é o seu nome? Eu sou o pastor fulano de tal, eu sou a missionária fulano de tal. Não, não tem esse prazer não. Às vezes quando você for numa igreja tá, de visita, qual é o seu nome? Roberto. Se a pessoa falar, tem algum cargo eclesiástico? Ah, sim, sou pastor. Ou então se apresenta normalmente, sou o pastor Roberto. Sou o pastor fulano, sou a missionária fulano. Mas não com aquela pompa de querer falar, de encher a boca para falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não. Senta no seu lugar. Saiba que você está... isso só é um título que você ganhou. Vai buscar a tua salvação. A sua salvação é o que mais importa. Não é porque você é pastor, presbítero, tem um cargo eclesiástico que você tem que sentar lá na frente no púlpito aonde você vai, não. Primeiro o pastor tem que dar honra aos de casa. Os demais senta se tiver vaga. Bota isso na sua cabeça. Não vá pregar num lugar achando que uma daquelas vagas que está lá em cima do púlpito é tua, não. Não. Primeiro quem tem que ser honrado é os de casa. Se tiver uma vaga ou se o pastor te chamar, você vai lá. Lembre-se do conselho que o Senhor Jesus falou na parábola das cadeiras. Quando chegar no lugar, procure a cadeira lá de trás. Porque se você procurar lá na frente, pode chegar alguém mais importante e o pastor fala assim, ops, levanta aí que chegou quem vai sentar nessa cadeira. E aí? E a vergonha? Então pare de ficar se deleitando, procurando prazer naquilo que não vai te satisfazer, naquilo que não tem sentido. Você tem que procurar o prazer em estar salvo na presença do Senhor Jesus. 3. Cobiçosos e invejosos. A versão bíblica, Almeida Revista e Corrigida, omite aqui o verbo matar, que consta no texto grego. Vocês cobiçam e nada têm, matam e semeiam inveja. A Nova Almeida é atualizada, esse homicídio não é literal, diz respeito ao ódio, que é como homicídio aos olhos de Deus. A cobiça e o desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro, e a inveja é um sentimento de tristeza e pesar pela alegria, felicidade e sucesso de outra pessoa. O cristão deve se contentar com o que tem. Cabe aqui ressaltar que esse ensino não é uma apologia à pobreza e à miséria, pois não é pecado desejar e buscar de maneira lícita tudo o que é útil à vida, desde que os nossos desejos sejam afinados com Deus. Então nós vamos ver aqui, cobiçoso e invejoso. O cobiçoso, a gente muitas das vezes quer cobiçar aquilo que o irmão tem. Não é pecado você admirar um irmão e falar assim, eu quero um dia ser que nem ele. Não, isso não é pecado. O pecado é você cobiçar o que ele tem e querer derrubar ele para ficar no lugar dele. Isso é pecado. Era isso que acontecia lá no Antigo Testamento e acontece até os dias de hoje. O que acontece? As pessoas, elas pegam e fazem isso. Elas cobiçam o que é do irmão e quer derrubar ela de qualquer maneira. A cobiça e a inveja, ela faz isso. A inveja, ela é tão ruim que o que acontece? A inveja, ela traz, a pessoa quer aquilo que outra tem,
mas muitas das vezes ela tem até melhor do que o que a pessoa tem. Mas só que ela quer aquilo que é da outra pessoa. É o que eu costumo dizer. Às vezes você tem um Xbox S e quer o PlayStation 5 que é do seu amigo, que é mais ou menos comparado um ao outro, são a mesma coisa, só muda o nome. Aí você quer o do amigo porque você acha que o amigo não poderia ter aquilo ali. Isso é o que causa a inveja. Então tira a cobiça e a inveja do seu coração. Você quer chegar a algum lugar? Lute licitamente. Você não precisa pisar na cabeça de ninguém, você não precisa passar ninguém para trás, não precisa humilhar ninguém. É somente você entregar a tua vida para Cristo e se esforçar. Esforça-te. A palavra de Deus mesmo fala isso, para que a gente se esforce para chegar em algum lugar. Mas faça isso com clareza, com dedicação e sem pisar em magoar alguém. Adúlteros e adúlteras. Tiago continua a linguagem metafórica, usada desde o Antigo Testamento para descrever a apostasia de Israel e sua infidelidade a Jafé, seu Deus. A infidelidade a Deus é, em si mesma, um adultério espiritual. Tiago especifica que se trata de um assunto que envolve homens e mulheres, assim como a intimidade, o amor, a beleza, o gozo e a reciprocidade que o casamento proporciona, fazem dele o símbolo da união e dos relacionamentos entre Cristo e a sua igreja. A antítese segue nessa mesma linha de pensamento, pois de igual modo a infidelidade de Israel, da igreja ou de um cristão é chamado na Bíblia de adultério espiritual ou prostituição e fornicação espiritual. O que tem acontecido? O povo de Israel, ele foi chamado por Tiago de adúltero. Por quê? Porque eles traíam a confiança de Deus. Se nós olharmos, principalmente quando lemos o livro de Juízes, nós vamos ver que o povo, quando morre um líder, o povo se corrompe. O povo acaba sendo novamente dominado, ele vem ser dominado por um outro povo. Por quê? Por uma outra nação. Por que o povo de Israel vem? Porque abandona o seu Deus. Eles vão se prostituir com outros deuses de outras regiões, em vez de confiar somente no Pai, em vez de confiar somente em Deus. Só que o que ele faz? Eles vão procurar outros deuses de nações estrangeiras. E com isso Deus permite que a ira dele venha sobre Israel e que o castigo desça sobre cada um deles. Então, não adultere. Por quem é o Deus que você está colocando no lugar de Jesus? Quando eu falo Deus, adulterar é ser infiel a Deus. Eu não estou falando muitas vezes você indo em outras religiões, essas coisas não, botando Deus de pau e de pedra não, mas é outras coisas. Quem está sendo o Deus que você está botando no lugar de Jesus? É teu time de coração? É uma televisão? É um videogame? É um papo com os amigos e não é nem aquele papo saudável? É a balada? É a ida no cinema? Qual será? Qual será o Deus que você está colocando no lugar de Jesus? Quem será? Fica essa pergunta para vocês. Eu termino aqui essa lição de hoje com essa pergunta. Qual é o Deus que você tem trocado por Jesus Cristo? Quem é o Deus que você tem colocado para ficar melhor no lugar de Jesus Cristo? Amém? Fique com essa pergunta na cabeça e se responda para si mesmo. E tire esse Deus que você tem colocado. Porque videogame, televisão, futebol, balada, nada disso vai te trazer o que o Senhor Jesus traz para a sua vida. Amém? Até amanhã, na próxima live, estaremos aqui dando continuidade. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que a paz esteja no coração e na vida de cada um de vocês hoje. Oremos. Pai,
Muito obrigado por essa lição, muito obrigado por essa aula. Que o Senhor tome a cada um nas tuas mãos. Faça, Senhor, a tua vontade, seu querer sobre a vida de cada um. Me usa, continua me usando e usa aqueles que ouvirem e aprenderem e vão pôr em prática. Toma a vida de cada um de nós em tuas mãos e que as suas bênçãos e sabedoria venham ser derramadas sobre a nossa vida. No dia de hoje, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de nós.